fria de fevereiro. Esperemos que a conversa, e de certeza que a conversa vai aquecer. Hoje um convidado muito especial, o Rómulo, um amigo de há muitos anos, meu e do Mário também, um símbolo vivo daquilo que foi os anos de glória do Gondomar Sport Clube. Sobre isso iremos falar, sobre isso e muito mais, porque a vida do Rómulo enquanto jogador de futebol e treinador não se resume apenas ao Gondomar. Sobre isso iremos falar mais aqui um bocadinho. Hoje vamos passar em revista de uma maneira um bocadinho mais rápida, digamos assim, os resultados, começando já pelo Campeonato de Portugal, onde o Gondomar empatou em Penalva do Castelo. Mário, pelas informações que tens, alguma contestação do Gondomar? Ainda assim, o Gondomar beneficia também dos empates do Lusitano de Lourosa e da derrota do Lusitano de Vilmoinhos. Exatamente. Muito boa noite a todo o auditório da Gondomar FM. Boa noite ao Rómulo. É um enorme gosto tê-lo aqui no nosso espaço da segunda-feira. Um amigo de longuíssima data. Relativamente ao Gondomar, Pedro, tal como dizes, o Gondomar tem perdido algum gás, se me permitem a expressão. Houve alguma contestação ontem, de facto. Acho que 2 penaltis um bocadinho contestados pelos adeptos gondomarenses, mas a verdade é que nos últimos jogos o Gondomar tem tirado o pé do acelerador, ou, segundo me têm dito, as equipas têm feito pela vida. Exatamente. Porque o ponto está caro, como se costuma dizer, e de facto todas as equipas, se o Gondomar está a lutar por o objetivo de atingir a fase final, outras equipas lutam pela manutenção e cada vez restam menos jogos para conseguir esse feito. Portanto, cada jogo é uma final para essas equipas que têm jogado contra o Gondomar e tem tornado a missão do Gondomar bem mais difícil do que numa fase inicial. Ainda assim, aproximou-se o Espinho, foi a única equipa que se conseguiu aproximar. Foi o grande vencedor da jornada, diria eu. O grande vencedor da jornada, exatamente. O Gondomar continua primeiro, com 44 pontos, a 5 pontos do Lusitano de Vilmoinhos, portanto, que é o último, ou se quer dizermos, o último lugar que não dá acesso. Ao play-off. Portanto, Gondomar e Lourosa continuam em primeiro, 44 e 42 pontos, respectivamente. Sobre o Gondomar, para a semana, recebe o Sinfãs, portanto, em casa, o Sinfãs, que é 13º classificado, tanto o Gondomar, que viu a sua margem reduzida, mas ainda assim com algum conforto para... Teve uma vitória importante na semana passada, frente ao Espinho, adversário direto. Exatamente. Entretanto, na luta pela ida à fase final, o Lusitano de Lourosa com 42, o Vilmoinhos com 39, Espinho com 38 e aquele que nós já aqui apelidamos como a grande surpresa deste ano, o Paredes, e a São Joanense também, ali ainda a fazer pela vida, ali a espreitar por qualquer percalço. Ainda está ali o Águeda, de um treinador que com certeza diz muito ao Rómulo, a mim também. Um abraço ao Mister Henrique Nunes. Vamos passar então para a divisão da Elite, da Associação Futebol do Porto, onde na Série 1 o Rio Tinto voltou às vitórias e venceu fora num terreno difícil do Lavrense, a equipa da Lavra, por 2-1. Rio Tinto, que é 12º agora com 28 pontos. Canelas goleou fora o Infesta por 4-2, mantém-se em primeiro. São já 13 os pontos que tem sobre Valadares e Padroense. Aqui sim uma grande luta entre Valadares e Padroense pela segunda vaga para o play-off final. Na próxima semana o Rio Tinto recebe a equipa do Avintes. Na Série 2, 3 equipas de Gondomar, resultados diferentes. São Pedro da Cova empatou em casa a 1 com o Vila Caís. Vila Caís que na semana passada tinha vindo ganhar também a Foz Sousa por 2-0. O Vila Caís encontrar aqui em terras de Gondomar o seu farol para a manutenção. E o Gondomar B venceu o Irmesinde em casa por 1-0 e o Lixa, aliás o Sousense, foi empatar à Lixa a 2. Mário, São Pedro da Cova, e começo por São Pedro da Cova porque parece que está a custar aqui para São Pedro da Cova quando os outros perdem pontos e pode chegar-se um bocadinho mais à frente. Tem baqueado nestes momentos e principalmente jogos em casa. É verdade. Já tinha perdido com o Nuno Álvares e agora... Exatamente. O fator casa está a ser, de facto... Aliás, a única grande vitória em casa que teve foi o Bordosa, porque já com o Sousense um jogo um bocadinho atípico, com várias expulsões para o lado do Sousense e também já não conseguiu a vitória mesmo com homens a mais dentro do terreno de jogo. De facto, o fator casa tem sido o fator menos... Exatamente. O calcanhar daqueles para a equipa de São Pedro da Cova. Já o Gondomar B continua a sua recuperação na tabela, já é 10º classificado com 31 pontos. E quanto ao Sousense, foi arrancar um empate que podemos considerar positivo, até porque já quase um desconto. Sim. Contra uma equipa que é muito complicada e também estaria ali na luta, ganhando, estaria ali na luta pela já não final. Perdia há 4 ou 5 jogos. Exatamente. Vinha de uma fase positiva. E continua sem perder. Exatamente, não perdeu.
Ainda assim, Mário, daquilo que tu conseguiste saber, um jogo bem conseguido do Sousense, adiantou-se no terreno, permitiu rever a volta, portanto teve forças para fazer então aquele forcing final e empatar. Sim, não querendo fugir muito do foco que é este programa, que é o jogo, o que me disseram é que de facto o abre-latas do Lixa foi um penalti muito contestado pelos agentes da Força Sousa, que de facto garantem que não existiu qualquer falta para grande penalidade. De facto, ela acabou por ser assinalada e marcada. Logo depois ganharam outro ânimo os jogadores do Lixa, conseguiram chegar ao segundo golo, mas o Sousense tem sido a panejo desta equipa a lutar até o último minuto, e de facto conseguiram já por Roberto, já nos minutos de desconto, através de um lance de bola parada, Roberto acabou por finalizar e deu o empate. E foi expulso. Não, foi o Sardinha que foi expulso. Sardinha é que foi expulso, mas de facto o empate mais que justo, pelo que dizem algumas pessoas que foram ver, pelo que dizem os meios de comunicação social, portanto parece-me que acabou por ser um ponto ganho. Falava eu da expulsão, num plantel tão reduzido como tem o Sousense, qualquer expulsão, qualquer desfalque de jogadores faz falta, não é? Ou seja, até porque as lesões continuam a aparecer, os castigos, é complicado. Muito bem, em relação a esta série então, o Rebordosa continua em primeiro lugar com 50 pontos agora, o Friamunde com 47, já leva 3 pontos de avanço sobre o Tirsense. O Sousense continua a ser a melhor equipa do campeonato à parte das equipas de Gondomar, com 5º lugar, o São Pedro com 41 pontos, São Pedro da Cova com 37 e depois o Gondomar B com 31 pontos. Na divisão... Desculpa, Bela, antes de avançares, queria destacar a próxima jornada com o Sousense... Foi um lapso meu. O Sousense São Pedro da Cova, portanto, para a no semana, próximo o Sousense domingo. São Pedro da Cova, É um jogo escaldante, com certeza, com duas equipas que ainda têm a ambição de, embora São Pedro da Cova agora a 10 pontos já seja complicado, mas uma vitória poderá inverter tudo. Eu nesta série já não arrisco nada. Já houve muitas diferenças, entretanto encurtaram todas, e neste momento, portanto, espera-se então um grande jogo na Força Sousa no próximo domingo, Sousense São Pedro da Cova. Na divisão de honra, as equipas de Gondomar, o Atlético Rio Tinto empatou em Rio de Moinhos a 0 e o Gens empatou a 1 em casa contra o Alpendurada. Primeiro lugar, Marco com 50 pontos, Alpendurada com 42. O Atlético Rio Tinto continua em último com 16, ainda assim a 1 ponto do primeiro lugar que garante a permanência, e o Gens tem agora 24 pontos. Na primeira divisão, as equipas de Gondomar, o Fanzers perdeu contra o Senhora da Hora por 3-2 e o Ataiense foi arrancar um empate a casa do Ramaldense. Primeiro lugar, Desportivo Portugal, o Fanzers continua em segundo com 38, aliás trocaram nesta jornada. O Ataiense está no grupo dos 12º com 18 pontos. Na segunda divisão, portanto, a equipa de Gondomar, o Melres recebeu e venceu o Aveleda por 1-0. O Melres que subiu agora à 5ª posição. Não estava prometido que ia ser uma coisa um rápida, jeito telegráfico e cumprimos. Rómulo, boa noite. Vamos diretamente à nossa conversa. Tu que és um espectador também atento, assim quando podes, deste programa, sabes que aqui nós falamos como se fala com os amigos, sem grandes formalismos, e portanto é para mim um especial prazer ter-te aqui. Habituei-me a ver-te no Campo São Miguel durante muitos e muitos anos, e portanto é para mim hoje um especial prazer ter-te aqui. Começando já, se quiser, vamos começar pela atualidade. O que é que tens feito? Antes de mais, boa noite. É para mim também um privilégio estar aqui, um prazer estar entre amigos a falar de futebol. No presente estou, digamos assim, de férias do futebol, para a alegria da minha família, que tem mais tempo em casa e que ao longo destes anos todos também sofreu muito com as minhas ausências. Para a alegria deles, eu agora estou um bocado à parte do futebol, vou acompanhando o que se vai passando, mas estou, digamos assim, de férias. Mas desencantado ou sem propostas, ou sem o telefone não tocou? Não, eu estive até agosto, até fim de agosto, foi quando terminou o meu projeto na coordenação de formação
do Oliveira de Douro. Ainda estive depois nos juvenis do Avintes durante dois meses, mas pronto, situações que não me agradaram e que me fizeram perder motivação, não em relação ao clube, porque no clube encontrei muito boa gente, tenho uma muito boa relação com o presidente, ou seja, do clube só coisas boas a dizer, mas acho que há coisas que atualmente estão a tomar proporções inadmissíveis e falo no que eu costumo, lá está, na tal conversa entre amigos, designar como o cancro da formação, que são os pais dos atletas. Acho que as coisas estão a ultrapassar todos os limites e pronto, foi só o último projeto, digamos assim, que estive envolvido. Agora, como digo, para já também estou a dar um miminho também lá em casa. Claro. Sentiste esta diferença? É enorme a diferença entre aquilo que nós éramos quando jogávamos futebol, e neste caso tu também, que jogavas na formação do Gondomar. É muito diferente a abordagem que os pais... Tu também tinhas um pai que era jogador de futebol e, portanto, tinhas aqui uma abordagem, se calhar um acompanhamento um bocadinho diferente, mas a envolvência do futebol é completamente diferente, desde há 20 anos para cá. Atualmente é muito, muito diferente, não só no acompanhamento que os próprios pais fazem agora, ou seja, que os pais levam os meninos ao treino, ficam a ver o treino, vão buscá-los ao treino, tudo, andam ali com eles ao colo, quer dizer, como toda a gente costuma dizer, tudo à procura de novos Cristiano Ronaldos. E no meu tempo não, no meu tempo eu ia a pé para o treino se quisesse, porque senão não ia, mesmo assim ia. É verdade, e muitas vezes treinávamos tarde, chegávamos a casa tarde, mas íamos a pé. Nunca morei longe do estádio de São Miguel, é verdade, mas eram sempre 15 minutos a pé e na altura, não é, novos, pequeninos, na altura era sempre uma viagem que tinha que se fazer e era por amor, por gosto, por compromisso. E é uma coisa que eu tenho vindo a sentir, é que esse compromisso, acho que parte dos miúdos é com muita facilidade que eles abandonam ou faltam a um treino ou não se empenham. Acho que aquela paixão do jogo pelo jogo, acho que está-se a perder muito e é uma pena, porque como se costuma dizer, no nosso tempo era pelados e, era isso que eu ia dizer. Em termos de condições... Aquilo que sobrava em falta de condições na altura, agora sobra em falta de compromisso, será isso? Eu acho que sim, eu acho que lá está, se estes miúdos agora, não são todos, é evidente, não claro. Fala num porque geral. Há muitos assim e faz-me um bocadinho de confusão isso, porque se eles tivessem as condições que nós tivemos nessa altura... Só chegar para a execução não está no teu microfone. Se as condições fossem as que nós tínhamos na altura, e falo até no pelado, porque agora 90% dos clubes já não têm pelado, já não treinam pelado, já não jogam pelado, e então aí é que iria ser complicado. Mas faz um bocadinho de confusão às vezes os miúdos terem boas condições de trabalho, terem... divisões apelativas e que supostamente os deveria motivar e depois porque não jogam 10 minutos ou porque são substituídos ou por isto ou por aquilo, qualquer coisinha, ou desistem ou amuam ou choram, depois os pais, pronto, aquilo torna-se uma bola de neve e criam situações que eu há uns anos atrás pensava ser inimaginável. Mário, chuta. Ora bem, eu iria agora recuar uns anos, se calhar voltar a um tema que, digo eu, virou tabu, não sei, nunca foi falado, digamos assim, que andou tudo no ar. Foram 23 anos ao serviço de um clube. Não sei se no futebol mundial há muitos casos desses. E terminou assim de uma forma, digo eu, como amigo, como gondomarense de residência durante muitos anos, e de naturalidade também, mas não de clube, é um clube que eu simpatizo, como é óbvio, mas era um clube que eu seguia, porque te tinha lá, porque tive lá o meu primo, ia com o teu pai, durante muitos anos acompanhei o Gondomar, e sei do amor, da paixão que vocês nutriam, digo eu, por aquele clube. O que é que se passou para uma referência do desporto em Gondomar, uma referência do clube, Gondomar Sport Clube, ter, ao fim de 23 anos, ter saído e os gondomarenses não terem tido a oportunidade, digo eu, de se despedirem de uma forma
digo eu, visto de fora e como amigo, que merecias, por tudo o que deste, por todos os sacrifícios que fizeste. O que é que se passou? Pois, essa pergunta, ou o que é que faltou fazer? Essa pergunta... Não, o que faltou fazer, na minha opinião, foi apenas uma conversa frontal, obrigado pelo que fizeste nestes anos que estiveste ao serviço do clube, o treinador não conta contigo, nós não queremos que continues, qualquer coisa assim do género. E só tinha que respeitar, é como eu costumo dizer, eu não tinha que ficar ligado de forma vitalícia ao clube. Mas acho que 23 anos não são 23 dias. E ouvir da parte do presidente na altura, eu questionar, então já depois de ter acabado, nós na altura, a história foi assim, nós na altura o campeonato acaba a meio de maio e nós ficámos a treinar até o fim de maio, só treinos, pronto, a competição tinha acabado. Durante esses 15 dias de treinos, porque no futebol comenta-se, ou seja, já começou a haver renovações, ninguém falava comigo e eu tentei saber junto dos adjuntos, até para resolver a minha vida, caso não fosse essa situação de não continuar, tentar resolver a minha vida, mas na altura ninguém, pelo que depois se veio a confirmar, ninguém quis dar a cara. Não, acabou o fim de maio, acabaram os treinos, foi-me dito que depois ligavam até para pagar o último vencimento, e eu a saber que já praticamente toda a gente já tinha recebido, mas pronto, tudo bem. A meio de junho o presidente liga-me para eu ir ter com ele para então ser efetuado o pagamento, e eu questiono ao presidente, então ir para o ano, e ele diz-me que ainda não sabem, ainda vão ter uma reunião com a equipa técnica para decidir mais renovações, porque eu questionei isso, mas ao presidente, eu sei que já houve muita gente que durante aquelas semanas de treinos renovaram. Ele, sim, é verdade, mas ainda vamos ter agora uma reunião com a equipa técnica, com o pessoal dos séniores para decidir mais renovações, ou se as vão haver ou não. Eu amanhã ligo-te, isto presencialmente, no escritório dele em Rio Tinto, e eu, tudo bem, então eu fico à espera da sua chamada amanhã. Ou seja, passa o dia seguinte, não houve chamada nenhuma, não é? Evidentemente. Então passa mais um dia e já sou eu. Pego no telefone e ligo ao presidente. Então ficou de me ligar. Ele, fiquei, mas não pude. Podes procurar clube. Ou seja, esta história de 23 anos, que eu muito me orgulho, porque, como tu disseste, foi muito tempo e não haverá muitos casos assim. Eu sou claramente, de longe, a pessoa que mais vezes vestiu aquela camisola. 350, para ser mais preciso. Mas isso ainda devem ser poucas. Daqueles 23... Fora as camadas jovens. Pois, só em séniores. sim, pronto. Sim. Mas de certeza, de longe, e tão cedo não estou a ver também esse recorde a ser batido, ultrapassado, porque agora também o futebol é diferente e há mais mobilidade entre os jogadores, mas eu orgulho muito desse tempo que lá estive. E acabar esse percurso todo de uma forma, podes procurar clube, quer dizer, e é o que eu digo, teve comigo 2 dias antes, então dizia-me cara a cara, porque eu soube que a tal reunião que iria haver era mentira. Nunca qualquer reunião marcada. O treinador já estava no Algarve, o treinador era algarvio, o próprio adjunto disse, não vamos ter reunião nenhuma, porque eu aí questionei, não vamos ter reunião nenhuma, já está tudo decidido, quem renovou, quem não renovou já não vai renovar, ou seja, não teve a franqueza, a frontalidade de me dizer cara a cara, disse que me ia ligar, não me ligou, ou seja, eu é que tive depois que ligar a perguntar isso e recebo podes procurar clube. Agora, diz-me tu se uma história de 23 anos, tanto que dei àquele clube, como o clube também me deu, mas isso é assim. A reciprocidade nessa relação atleta-clube é se merece acabar se merece acabar dessa forma. E a minha mágoa é exatamente essa, porque bastava essa tal conversa, o treinador não quer que tu continues, ou nós achamos que o teu ciclo terminou aqui. Amigos comandantes, não havia problema nenhum. Agora assim não, assim fica uma mágoa para sempre. Rómulo, achas que, e não querendo fulanizar aqui as questões, seja em quem for, e por isso é que estou a fazer esta questão, tendo o Presidente nessa altura pouco conhecimento, um conhecimento algo limitado daquilo que era
a história do Gondomar, com certeza que sabia quem é o Rómulo, como é óbvio. Já lá estava há 5, 6 anos. 5, 6 anos. Mas havia lá, se calhar, pessoas que estavam há muitos mais anos e que sabem bem quem tu és, porque te conheciam. Alguns pequeninos, outros foram teus colegas de equipa. Até por aí, se calhar, a mágoa é maior para ti. É porque foi como eu disse, não foi só o presidente. Exatamente. Foi, eu excluo um bocado o treinador, se bem que também aconteceram, já aconteceram também algumas situações durante a época que me foram levando a perceber que se calhar iria ser a minha última época, mas o treinador excluo, apesar de achar que também não foi totalmente correto, mas excluo porque era uma pessoa que tinha chegado naquele ano, caiu aqui quase como, digamos, de paraquedas e passado um ano, ou seja, fez esse ano e passado 2 ou 3 meses da época seguinte foi embora. Mas tínhamos um vice-presidente que me conhecia desde pequenino, não teve, lá está, a tal frontalidade, ninguém já tinha sido teu presidente? Já tinha sido meu presidente, meu chefe de departamento, tudo, quer dizer, conhece-me literalmente conhece-me desde pequenino. E ninguém quis dar a cara. O adjunto, que já lá estava há muito tempo, eu questionei-lhe como é. Com certeza a equipa técnica, quer dizer, conversa, diz, vamos ficar com aquilo, não vamos, eu sei, quer dizer, todos nós sabemos como é que isso funciona. Disse que não sabia, não me acredito. O Souzé, que tinha sido meu companheiro de equipa há muitos anos, é outro que também vestiu muitas vezes a camisola do Gondomar, também não quis assumir isso, de certeza que também já sabia, ou seja, houve ali todas as pessoas ali ligadas. Eu entendo que dizer-me isso a mim não era a mesma coisa que estar a dizer a uma pessoa que estava lá há um ano, há 2, há 6 meses, ou o que fosse. Sei que tinha outra carga. Sim, mas acho que tem quem lidera também tem que dar a cara nesses momentos. Não é? É isso mesmo. E ninguém, não houve uma pessoa que assumisse isso. E a mágoa é um bocado essa. Nós não estamos aqui também para desenterrar cadáveres, isso está esclarecido, mas era algo que nós sabíamos em privado, não é? Mas que muitas pessoas que eu conheço, e aliás está aqui um amigo de infância também, o Carlos, que agora está em Inglaterra, também a pôr essa questão, se já era o presidente, essa questão da saída do Rómulo foi sempre algo que nunca foi esclarecido. Por ti publicamente também raramente foi, uma coisa ou outra, mas muito... Sim, lá está, as pessoas mais chegadas, os meus amigos claro, sabem sim, o que coisa é que muito discreta, até por aí a tua postura foi sempre de gratidão para com o clube, porque o clube fica e as pessoas passam sempre, os jogadores também. Exatamente, por isso é que eu digo, eu não tinha que ficar ligado. Agora, é como tu disseste há bocado e com razão, e nós também já tínhamos falado dos dois, eu e o Mário, que esta era uma das razões que nós há muito tempo queríamos que tu viesses cá, exatamente para isso, porque 350 jogos foram aqueles que eu contei em séniores. Portanto, estou a imaginar que serão mais uns 200, talvez, 200, mas não, mas 150, porque 30 jogos por época, fizeste os escalões quase todos, portanto serão muito aproximados quase dos 500 jogos. Não sei, é como eu digo, sei que foi muitas vezes e... Não sei se ele contou aqueles que jogava a médio esquerdo e não gostava muito. Não sei, está aqui alguém a dizer que está aqui a dar um abraço ao É assim, no fundo, este nosso convite era o que o Pedro também queria dizer. No fundo, não era para desenterrar cadáveres como tu disseste, era no fundo em jeito de homenagem a um atleta gondomarense. Está aqui um amigo para as manifestações, de nossos 4, um ex-convidado nosso e sempre convidado, porque faz questão também de pôr questões pertinentes e, portanto, é sempre um convidado presente. Um consultor do programa. Um consultor informal do programa. Que manda aqui um abraço ao Beckham de Gondomar, pá, não sei. Não é para ti, não é? Também não é. Também não estou a ver. Menos eu acho que o Beckham de pé esquerdo não fazia lá grande coisa. Não fazia grande coisa, mas o pé esquerdo do Beckham, se calhar, às vezes dava um jeito a salvo. Um abraço ao Galeiras também, que mandou aqui uma série de mensagens e uma questão também pertinente que vamos já abordar. Um abraço também ao Paulo Rodrigues e todos que nos estão a ver. Um abraço ao Carlos Oliveira, que nos está a ver em Inglaterra, perto de Leicester, e manda um grande abraço e agradece por tudo que o Rómulo fez no Gondomar. Eu tenho que mandar um abraço especial para a Suíça, onde 2 ex-jogadores meus estão a trabalhar neste momento. Vi-os agora em Roma semana passada e disseram-me que são consumidores assíduos do programa. Portanto, para o Ricardo e para o Luís, um grande abraço. Rómulo, vamos voltar um bocadinho mais atrás. Há muita gente, se calhar até para não dizer todos, mas a grande maior parte de dirigentes, jogadores, treinadores que estão em Gondomar neste momento,
e mesmo alguns adeptos não se lembram do campo apenas de cima e pelado, não se lembram desses tempos. Que tempos eram esses? Foram os tempos. Eu quando a minha formação nas camadas jovens foi toda feita nesse campo. Era o único campo que eu acho que agora o Gondomar está com umas condições fantásticas. Tem crescido, e isso também, pronto, é mérito das pessoas que lá estão. Isso também tenho a hombridade de o assumir, porque na altura só tínhamos aquele campo pelado, que tinha que treinar lá toda a gente, todos os escalões. E 2 balneários. 2 balneários. E a arrecadação do Sr. João. Exatamente. Ficava... Esse sim era um espaço sagrado. E era mesmo. O Sr. João, eu tenho muitas histórias com o Sr. João. E ele Dava um era... programa só com ele. Dava. E há muita gente que tinha muita razão de queixa, porque ele era, desculpando o termo, um bocado ranhoso, mas eu conseguia dar-lhe a volta sempre. Eu conseguia sempre dele aquilo que queria. E um abraço também para a família dele, para os netos que andavam lá, e a filha e o genro, que também são figuras do Gondomar. Mas na altura só havia mesmo aquele campo. E foi quando fizemos a formação toda, depois subi a sénior. O último jogo naquele campo pelado foi uma subida de divisão. Não, foi contra o Régua. Contra o Régua, dá uma subida de 6-0, dá uma subida de divisão. Depois fomos fazer uma época para Valbom. O Mister Artur Quaresma, se não me engano. Vítor Cabral, e o adjunto era o Artur Quaresma. Depois o Vítor Cabral saiu e ficou o professor Quaresma, sim senhor. Também é um que eu costumo manter contacto com ele, gosto também, muito. Um abraço, foi das pessoas que me... ali radicado em Espinhos. Exatamente, uma pessoa que me marcou também. Num jogo muito importante para o Gondomar. Na altura estava lá, também invadi o campo como todos os adeptos. Claro que foi um jogo muito marcante para o Gondomar. Essa vitória valeu uma subida. Pela primeira vez, à segunda B, que foi realmente um marco por duas razões. Primeiro era a primeira subida à segunda B, e porque depois o campo ficou relevado. Fomos jogar esse primeiro ano da segunda B, fomos para o Valbom fazer essa época, enquanto foi o relevado posto no estádio São Miguel. Primeiro jogo da segunda B em Montalegre, em Braga, no 1º de Maio. 1º de Maio, tem essa fotografia no meu Facebook, esse 11. 1º de Maio, contra o Montalegre, que ganhámos 2-1, sim senhor. Foi o primeiro jogo do Gondomar na segunda vez. Quem? O Lucas. E acho que foi o Brahma, mas não tenho a certeza. Mas foi o primeiro jogo, 1º de Maio, uma relva fantástica. Nós estávamos habituados, vinhamos do pelado. O Brahma era o jogador que tratava os árbitros por tu, não é? Que tinham que avisar, não é? Que naquela altura agora eles tratam-se por tu e tal, mas antes era o ser árbitro. E o Brahma acho que era assim um bocado tocado lá, não é? Aliás, ele saímos da subida. Há 2 jogos marcados. O Gondomar tem jogadores que passaram lá agora, fugindo um bocadinho, que chegaram longe. Sim. Esse é um ano que fica marcado para mim, enquanto adepto, que vi os jogos quase todos, por 2 jogos muito importantes. Um aqui em Rio Tinto, aqui na Ferraria, o campo completamente cheio, e em São Pedro da Cova. E na segunda volta em São Pedro da Cova, em casa com São Pedro da Cova, que se ganhou 6-0, se não me engano. 7-0 ou 7-1. Eu nesse lembro porque eu entrei, eu nesse estava no banco, entrei, estava 2-0 e depois ficou 7 e estávamos à espera de um jogo difícil. Exatamente. E aquilo foi uma facilidade. E sobre o São Pedro, na altura que havia. Lá também foi muito complicado. Lá era sempre também. Ainda nos míticos estádios portanto, de São Pedro da Cova, o campo antigo, aquilo era um terror. Mas nesse jogo que estás a dizer aqui na Ferraria, nós chegámos a fechar a subida nesse jogo. Sim, exatamente. Porque primeiro empatámos 1-1. Anulam, eu faço o 2-1 nesse jogo e anulam, está fora do jogo, isso também não interessa agora, mas chegámos a festejar porque o São Pedro da Cova estava depois, e chegou-nos a notícia que eles tinham ganho, ou seja, que a Senhora da Hora então não tinha, e não foi, eles depois no fim houve um golo, mas chegámos no estádio da Ferraria a festejar. É engraçado como as coisas no futebol, eu me lembro disso. Depois os caminhos de alguns clubes tornam proporções muito dispares. Nesse ano o Gondomar lutava para subir com o Senhora da Hora. Sim. E outra equipa que eu não me lembro quem é que subiu na altura, mas sei que era o Gondomar e o Senhora da Hora que estavam ali para subir, e o Senhora da Hora hoje está na primeira distrital e o Gondomar já esteve às portas até da primeira divisão. Mas foi realmente está aqui o Carlos Oliveira a dizer que o Ezequiel fez um póquer contra o São Pedro da Cova em casa, no jogo de 7-1. Não sei, eu acho que o Ezequiel é antes disso. Eu lembro-me do Ezequiel de o ver jogar, mas eu era da juvenis. Não.
Não, Esse era o pode ter ano- sido o Lucas. O Esse Lucas era no pode ter ano sido. do Lucas, do Belinha, do Sozé, Exatamente. claro, O Lucas pode ter sido. do Paulinho, Sim, Vitor Marques. exatamente. O Lucas pode ter feito 4 golos. Agora, esse Ezequiel é antes. Eu lembro-me da ponta de lança também era negro, mas não jogou comigo esse. Depois começa um sonho da segunda B, e onde o Gondomar se manteve durante 3 ou 4 anos. Um sonho que na altura ainda era assim era assim uma espécie de passada um bocadinho longa demais para as pernas do Gondomar. Na altura, mas acho que altura, depois que claro. conseguiu-se manter o clube aqueles anos na segunda B e quase estabilizar um bocado Sim, exatamente. no clube ali e já ser um um... ano de descida, depois Houve ali uma parceria com o Boa Vista, se calhar que foi útil ao Gondomar para ter ali Na alguma altura, experiência e foi na qualidade. altura não é? que o Boa Vista tinha sido campeão de Júniores, campeão nacional de Júniores, vieram cerca de 10, 11, os mais conhecidos eram o Rui Lima, Moreira e o Nilton, eram os 3 craques. Também tinha o Tó Figueira, o guarda-redes, depois tinha os andou- bandidos. Sim, tinha mais alguns. Bandidos, o Tó Figueira, um amigo Alguns, sim. Alguns bandidos que. no bom sentido. Não, era. E o Tó Figueira, a Era. estrutura que tinha, Era um grande guarda-redes. defendia muito. Era Tanto que ele muito depois bom. andou muito na segunda Jogou, liga, no jogou Friamundo e tudo. E tinha lá teve um uma rapazinho carreira. chamado Petit, que ia de vez em quando aos treinos. Mas o Petit foi antes. O Petit foi antes e foi com o Manuel de Manuel Oliveira. Oliveira, sim. Queres Foi. contar essa história? O Petit, porque o Petit já na altura, ele depois acaba por ir para o Gil Vicente, mas ele já queria ir, ele veio contrariado para o Gondomar. Ou seja, o Petit andava ali, mas era mais um. Ele não veio motivado, ele não queria vir para ali. E há um célebre jogo no Marco que o António Oliveira. Manuel de Oliveira, desculpe. O Manuel de Oliveira mete o Petit a jogar, ou seja, ele estava no banco, ele meteu e passado 20 minutos aqui, tirou. Aquilo foi. O pessoal ficou todo admirado, diz, como é que ele consegue fazer isto? Um jogador que vinha do Boa Vista, não é? E que já tinha algum nome, mas o Petit aqui passou um bocado ao lado porque não veio mesmo motivado para isto, então foi mesmo aquele Aliás, deixar a época ele passar. deu uma e entrevista à Tribuna Expresso, que aconselho a toda a gente que gosta de falar de futebol e ler sobre futebol. A Tribuna Expresso tem uma rubrica que é a bancada. Aliás, raro é o dia que não Ah, que não partilhamos trocamos. alguma coisa. Pô, mas essas são a brincar. É brincar. Mas há umas que são sérias, Sério. que é do Casa às Costas, onde entrevistam vários jogadores portugueses que estiveram no estrangeiro e um deles é o Petit. E ele realmente fala na passagem para o Gondomar e reconhece que não estava minimamente interessado. Não aliás, ele estava mesmo a pensar até em desistir do futebol. Foi a partir dele. Ele veio aqui quase passar uma época de Sim. férias, à espera Estava mesmo na que isto. tropa também na altura. Depois aquele espera, depois vai para o Gil Vicente e depois todos sabem a carreira que ele Mas depois conseguiu. essa equipa era uma equipa fantástica. Era uma equipa fantástica. E além da equipa fantástica, nós tivemos sempre ali bons balneários. Sim. Quase sempre, porque às vezes também era um bom. Era o pilar quase das boas campanhas que se foi conseguindo fazer. Era mesmo esse balneário. Eu lembro-me, estavas a falar há bocado, quando o Gondomar desce da segunda B e volta a subir no ano a seguir. Sim. Esse ano que nós voltámos a subir, a jogar na terceira divisão, é um ano fantástico. É um ano que o grupo era muito jovem, tinha lá alguns jogadores até que tinham vindo da... Tinha o Ernesto, por exemplo. Tinha o Ernesto, que teve duas Chegou vezes a lá, ser internacional sub-21. exatamente, que veio do Boa Vista, mas tínhamos um grupo espetacular, mesmo aquilo em termos de jantares, de almoços, de brincadeiras no balneário, aquilo era e lá está, e as vitórias ajudam. Porque esse ano foi um ano que nós quase passeámos nesse Tinha campeonato. dois guarda-redes que os dois juntos dava aqui para 200 anos. O Ricardo e o Vitor Couto. O Vítor Couto, que faleceu faleceu há há pouco muito tempo, pouco foi tempo. uma surpresa, mas eram enormes guarda-redes. O Vítor Couto, se olhasses para ele, era um pau de virar triplas, como se costuma dizer, muito magrinho. Aquilo ele tinha tudo menos estilo de guarda-redes, mas ele defendia muito. Depois dessa dupla, e o Ricardo também, depois dessa dupla só comparei depois com o António Filipe e com o Murta, em anos já na segunda liga, mas que o que eu quero dizer com isto é que em termos de valor de ter dois grandes guarda-redes na mesma equipa que podia jogar um ou outro que não se notava, mas passaram por ali muitas figuras espetaculares e fez-se ali grupos muito bons e esse ano ficou na memória por ser mesmo isso, foi quase um passeio no campeonato, claro, nunca é um passeio, mas que as coisas correram tão bem e o balneário é tão bom que aquilo tínhamos que subir, foi quase obrigatório subir de divisão nesse ano. Sobe em divisão e outra vez na segunda B
aí já com um projeto mais sustentado para a subida de divisão. Lá está, como eu disse, nós já tínhamos um nome quase já mais estabelecido, já éramos quase vistos mesmo como um clube de segunda B. Ainda me lembro do primeiro estágio que o Gondomar fez em Pedras Salgadas. Mas esses estágios, por amor de Deus, eu vou-te contar uma história sobre tu. É porque nós era com regadas. Nós fomos 2 anos com o Mister Regadas e o 3º ano com o Henrique Nunes. Sim. Mas os 2 primeiros nós treinávamos 3 vezes por dia. Eu ia perguntar, aquele circuito logo de manhã com o Brandão. Era. O Carlos Brandão, um abraço para ele também, que ele é que ia connosco. Há aqui um jovem, há aqui um ex-pé esquerdo do Gondomar que anda lá para essa zona de Pedras Salgadas, agora está a mandar aqui um abraço, Luís Neves. Luís Neves. Um grande abraço também para o Luís. Outro grande pé esquerdo, sim senhor, muito talento. Nós acordávamos às 7, às 7h30, íamos fazer 8 km no monte. Mas o Mister Regadas não ia. Por isso é que eu digo. Isso era muito cedo para ele. Não, por isso é que eu digo. O Carlos Brandão, que era o preparador físico, íamos sem pequeno almoço, às 7h30 íamos fazer 8 km para o monte. Chegávamos perto das 9, 9h30 pequeno almoço, às 10h30 circuito no hotel. Mas só galgar, dizer aquilo, só tirar água ao poço. Depois almoço, dava ali para descansar um bocado, às 5 íamos para o estádio do Pedras Salgadas. Treino de campo era no estádio do Pedras Salgadas. Vila Pouca. Sim, exatamente, nós estávamos no campo do Vila Pouca, que era cá em cima. Estávamos no hotel em Pedras Salgadas e vinhamos cá acima. Salgadas, que é ao lado do hotel, só que não era para lá. Sim, exatamente, não, mas era o Vila Pouca, exatamente, era isso que eu queria dizer. Mas aquilo nós, as semanas, e aquilo estávamos num hotel que também servia de termas e tínhamos lá excursões às vezes de pessoas de mais idade. E nós a subir as escadas, sabes o que é subir as escadas agarrado ao corrimão cheio de dores musculares, mas uma coisa que nem conseguir andar. E chegámos a ter pessoas a brincar connosco. Para vocês verem o que custa ser velhinho. É incrível, aquilo era um sofrimento. E muitas vezes aqui íamos para o Parque da Cidade também. O Brandão gostava de nos pôr. E eu vou-te contar outra história só para nos rirmos aqui um bocadinho. Que também havia lá umas voltas que tínhamos que fazer 1 minuto e 20, 1 minuto e 40. Que eu sei, no Parque da Cidade dava para chegar ali a uma parte e cortar a meio. Avançávamos tipo cortávamos a meio, chegávamos lá outra vez, fazíamos de conta que vinhamos todos cansados, até que aquelas mulheres de limpeza que andam lá a barrer as folhas e viam-nos a fazer aquilo, vieram cá acima e chegaram, olha, eles não vão até lá abaixo, eles cortam aqui no meio. Nós ficámos assim, a vontade de nos rir, mas nós, não é verdade, nós negámos aquilo tudo, mas olha, o Brandão aí ficou. Tiveste 2 monstros sagrados da preparação física, que foi o Brandão e o Francisco Laranja. O Francisco Laranja era uma figura. Que era adjunto do professor do Mr. Mário Moraes, se não me engano, também já falecido. Sim, mas o Francisco Laranja depois ainda esteve lá outra vez. Com mais alguém, com outra. Já não me lembro exatamente com quem mais esteve, mas também boa gente também. Mas antes, quando foi para lá, quando o Mário há bocado falou do pessoal do Boa Vista, foi com o professor Gonçalves, foi o professor Gonçalves que foi para lá. Gonçalves, está agora no Pedras Lobras. Desculpa, no Coimbrões. No Coimbrões, sim. O professor Manuel Gonçalves que levou o Zé Carlos, também era. Sim, o Zé Carlos depois esteve outra vez com o Henrique Nunes. Pronto, mas a primeira vez. Com ele outra vez agora a primeira vez que apareceu foi com o Manuel Gonçalves. E também íamos para o FCDEF. Eu lembro no FCDEF fazer os testes físicos de início da época, tinha lá um exercício de bicicleta, nós tínhamos que dar o máximo e depois tínhamos de ter umas escadas para vir para o piso de baixo, as pernas a falhar, as escadas, mas é que falhava mesmo, parecia que deixávamos de ter pernas daquilo. Fazíamos coisas mesmo fantásticas. E ele esteve lá, depois foi como disseste, depois esteve lá, voltou com o professor, com o Henrique Nunes. E ainda esteve lá uns anitos, o Zé Carlos também. E de repente, nós falamos aqui em quase 5 ou 6 treinadores que realmente são... Eu agora, enquanto treinador, há 2 que me marcaram porque trabalhava, ou pelo menos estava de perto com eles, com o Henrique não cheguei a colaborar diretamente, mas há 2 que me marcaram a mim enquanto adepto, enquanto pessoa que acompanhava muito o Gondomar, que foi portanto, o Mister Regadas e o Mister Henrique Nunes. Na minha opinião, não te vou pedir a ti para escolher qual foi o melhor treinador, foram tantos, mas com certeza que foram verdadeiras enciclopédias de futebol, começando até pelo Manuel Oliveira, que era o Manuel Oliveira, as nossas palestras, e que ele na altura fazia os relatos, os comentários aos jogos na Renascença, exatamente. Em que dizia que foi ele que descobriu o Petit.
Dizia que o Maniche era um jogador feito pela imprensa. Ele tinha algumas tiradas que era mesmo fantástico. O Paredes, na altura que jogava no Porto, ele dizia: o Paredes, isto não joga nada, o Paredes. Passado 2 meses, estava a pedir ao Sozé: estás a ver o que o Paredes faz? É aquilo que eu quero que faças ali. Mas as nossas palestras ao domingo, ou seja, normalmente ao sábado à noite havia um grande a jogar e ele a fazer os comentários. Exatamente. Ele no quadro punha exatamente: olha, o Porto jogou assim, a outra equipa jogou assim, e este fez isto. Era a falar do... Ou seja, a fazer-nos os comentários que fez. A nossa palestra era isso. Pouco falava depois do que nós estávamos a fazer. Não, ele divertia-se assim, mas era uma pessoa fantástica também. Isto, estamos na segunda Divisão B e chega ao dia 24 de novembro de 2002. Eu não sei se diz alguma coisa. Nesse dia o Sporting ganhou 4-1 esta Reja, o Porto ganhou outra ofensa 2-0. Tudo normal. O Josualdo é despedido do Benfica. Entretanto, há um jogo, há uma convocatória que sai e o capitão não está. Não é nessa. Então tu não jogaste contra o Benfica. Não, estava no banco. Não está a jogar. Não, esse ano também aconteceram coisas estranhas. Não estavas a jogar nesse jogo e normalmente tinhas jogado, como costumava jogar. Era isso que eu ia dizer, aconteceu também, não sei, nunca cheguei. Quando disse convocatória era 11. Sim, nunca cheguei. E o capitão não estava. E mesmo nesse ano, e mesmo nessa semana, aconteceram coisas estranhas que lá está, é um marco também, e eu que me orgulho, porque fazia também parte dessa equipa, mas também tem essa mágoa de não ter participado dentro de campo nesse jogo, nessa vitória na Luz. Nós, acho que foi um jogo para a taça com o Fiães, que ganhámos em casa com alguma dificuldade. O Fiães estava abaixo da nossa divisão e eu, a partir desse jogo, na eliminatória anterior tinha eliminado o Neves. Então se calhar ainda é anterior, não sei. É um jogo que eu deixei de jogar. Pronto, eu joguei esse e depois deixei de ser convocado. Na semana a seguir a esse jogo, nós vamos fazer um jogo de treino ao Aliados e o Regadas leva só os menos utilizados. Até leva praticamente o pessoal que joga e eu não vou. Na eliminatória anterior tinha ganho 4-3 ao Cerzedelo. Pronto, então exatamente, 4-3, foi esse jogo. O André Marqueira, acho que é o que faz golo, até na altura era miúdo, mas, e eu deixei de ser convocado, do nada, nem convocado era. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, eu vou bater à porta. Vou perguntar, então, quer dizer, jogava sempre, era o capitão de equipa. Eu digo: mister, só queria saber o que é que se passa, sou eu que não estou a treinar bem, tentar perceber o que é que eu poderia fazer então para não ser convocado. Ele: não, pá, eu acho que estás a atravessar o momento menos bom, foi o que ele me disse. E comigo, o capitão não é para estar no banco. Pá, a tua imagem, acho que não... Comigo, o capitão tem que jogar. E eu disse: eu não tenho problemas nenhum nem para o banco. Então é verdade, então qual é o problema? Eu sou como um jogador como outro qualquer. Se tiver que ir para o banco, vou para o banco, não há problema nenhum. E ele: não, mas comigo, assim... Pacífico. Passado algum tempo sai Benfica no sorteio. E eu: olha agora. Que eu não vou. Mas é que passado... Também, e foram todos convocados. Não, mas passado algum tempo, antes do Benfica, já fui convocado. Já comecei a ser convocado. Sim. Outra vez, do nada, comecei a ser convocado. Mas banco. E eu: então, mas eu agora já posso ir para o banco. Pensava eu, né? Então a justificação que me dão é essa. No treino de conjunto, antes do jogo do Benfica, ele mete-me na equipa titular. E eu: olha, queres ver, vou jogar. Para titular, de treino, sei. Pronto. Fomos para estágio, fomos para Vila Franca. Ficávamos sempre em Vila Franca, no Lesíria. Passo a publicidade, mas ficámos lá sempre. Pronto, sábado para domingo antes do almoço, palestra, começa a pôr a equipa e ele começou a pôr com cruzes. E veio os 3 centrais. E eu logo, já fui. Na altura, lá está. Eu a partir de certa altura em que o Henrique Nunes comecei a jogar a central, sim, mas isso foi mais tarde. Fez a esquerda. 3 centrais, já não ia jogar para o lateral esquerdo que estava lá, que era o Miguel. Sim, o Miguel. Tinha outra propensão ofensiva, ou seja, ele se fosse jogar com 3 centrais, eu não ia jogar, de certeza. E foi verdade, ou seja, também achei que... Frois, Mendão e Guedes. Achei que ele, no treino de conjunto, então já tinha essa ideia, que eu então não sei o que é que estava a fazer. Parecia que me estava a dar um roçado, mas depois chega no dia do jogo e dá-me aquela cacetada. E depois, lá está, depois começa a segunda parte
mandou-nos aquecer. Eu tive a segunda parte toda a aquecer atrás de uma das balizas. Até vejo na altura o falecido Fer que mandou uma bola à barra mesmo, a bola vem mesmo na direção onde eu estou. Mas segunda parte sempre com aquela esperança, pelo menos de ir lá, para lá 10 minutos, lá para dentro, aqui, mas depois não, ele optou por outras substituições. Há um jogador que é expulso, que é o Paulinho, Que entrou e depois lá está. A última substituição também é um bocado por aí, pronto, condicionou. Ficou também a mágoa de não ter participado diretamente, mas isso, pronto, aconteceu. Só que nesse ano nunca cheguei a perceber porque é que estive aquele quase 2 meses sem ser convocado, quando de titular passei a não convocado e depois nunca me foi explicado. E depois acho só que essa parte de ter-me metido no treino de conjunto, quer dizer, parecia que estava ali, mas é que depois na palestra pós-jogo, ou seja, na terça-feira, o primeiro treino da semana, e ele vinha bem dizer à frente de toda a gente que lhe custou não me ter metido a jogar. O Romulo, é? Os anos que está aqui, não sei o quê, e eu disse, isto é a letra de música, quer dizer, estás-me a dar a baile. Mas depois ultrapassei isso e ainda tive com ele mais tempo, com regadas, não tenho nada contra ele, ficou também essa mágoa. Mas aquela alegria compensa tudo. Claro que sim, e com o Benfica, que aquilo foi, lá está, foi só essa parte de não ter jogado, mas agora no estádio que foi, contra quem foi, ou seja, uma dupla satisfação. Alegria. Mas fomos amigos, eu costumo dizer, fomos amigos ao Benfica, porque o Josualdo é despedido e vem o Camacho, e eles melhoraram bastante. Sim, é verdade, foi bom para eles. Por isso acabo por costumo dizer que os ajudámos um bocadinho. Por isso é que muitas vezes quando me perguntam o que é que me deu mais prazer, aquele marco na carreira que tive no Gondomar, eu digo que a mim me deu mais prazer subir à segunda Liga. Esse ano. Uma equipa fantástica. Para mim, se calhar o melhor plantel que tivemos ali, em termos de quantidade, de qualidade, de jogadores fantásticos. O setor era fantástico. E é aliás, com 1 ou 2 jogadores muito acima da média. O Helder Souza, por exemplo. O Helder Souza era. Só foi pena ter ficado. A dupla de avançados, que era fantástico. O Wesley e o Nuno Souza faziam. O Wesley era gol de qualquer maneira. Era. Aquele plantel foi muito bom. E o Mister Henrique Nunes aí também teve. Digamos que quase lhe pregaram uma rasteira, porque ele depois apercebeu-se disso e foi ele. Porque ele dispensou alguns dos jogadores nesse ano pensando que quase o investimento queria ser igual no ano seguinte, ou seja, queria dispensar aqueles 3 ou 4, mas queria buscar melhores ou pelo menos do mesmo nível, e não, o primeiro ano na segunda Liga é com muitos miúdos. Sim, um deles é o meu irmão, pessoal que Dani, o Vitor Hugo, o Tata, ou seja, são 6 ou 7 muito jovens, sim. Mas muito jovens para uma segunda liga, quer dizer, eles tinham qualidades, os miúdos que tinham. E aliás, apesar disso, chega-se à última jornada a depender só de si para contra Leixões em casa e 1-0, muito amargo. Exatamente, foi depois estava um golo. Foi exatamente. Depois acaba por não descer. Não descer porque na altura acho que foi o Alverca, talvez. Uma coisa qualquer. Foi por aí. Mas desportivamente descem por um golo, que a vitória por 1-0 dava contra o Leixões na última jornada. Eu também costumo contar essa história de o treinador do Leixões era o Zé Gomes. Sim. E ele vai para a conferência de imprensa, ou seja, a equipa da casa tinha descido e ele vai para a conferência de imprensa dizer que sai dali muito triste porque chegou ali em quinto e saiu em sétimo. Quer dizer, eu achei aquilo uma coisa, quando vi as declarações eu disse, não estás a dizer isso, quer dizer, pelo menos o respeito por uma equipa que acaba de descer, que se ganhasse não descia, e ele perdeu 2 lugares, ou seja, em vez de ficar em quinto ficou em sétimo, e vem dizer isto, acho uma falta de respeito. Mas não desceu porque o Felgueiras fechou as portas, temos sempre aqui pronto, não, porque houve 2 vezes, isso aconteceu 2 vezes. Por isso é que eu digo, uma vez foi o Felgueiras, a seguir se calhar foi o Alberto. Nós antecipámos aqui um bocadinho à conversa e saltámos logo para a segunda Liga, mas ainda há a contar a história da subida à segunda Liga. Já falámos da subida, não falámos da subida do Distrital à terceira, mas penso também fizeste alguns jogos. Esse era Júnior, o treinador era o Cerqueira, o Filipe, o Arthur, o Pedro já estava há mais tempo, o guarda-redes, mas éramos os miúdos que treinávamos sempre e chegámos a jogar, foi a primeira subida que foi do Distrital, eu costumo dizer, era o meu terror das camadas jovens, essa equipa, meu Deus. Que trabalheira, muito forte. Mas eu costumo dizer, eu comecei no Distrital, fui à segunda Liga e voltei para o Distrital. No entretanto, há uma subida da terceira à segunda Divisão B, já falámos, uma segunda subida, aí num Gondomar já mais profissionalizado, digamos assim, dessa segunda subida.
e depois a subida à segunda B, naquele que era provavelmente o melhor plantel da história de Gondomar. Não diria que isso é muito complicado, porque Depois até tivemos- ganhámos que nós nunca vimos e portanto não sabemos. No ano que ficámos em quinto, que é a melhor classificação de sempre do Gondomar, Sim. Sim, estou a na dizer- segunda liga, É. também tínhamos uma boa equipa. Se calhar o plantel não tão vasto, ou seja, não tão extenso, mas em termos de qualidade também Com havia lá o muita Mr. Vaqueiro. qualidade. Sim, com o Mr. Vaqueiro. Exatamente. Mas esse que sobe em 2003, 2004, É que uma sobe equipa à segunda liga, é uma equipa Dava fantástica. gosto de ver esses jogos, não sei se chegaste a ver. Cheguei, acompanhei e Pelo ali. menos menos um do vez. apito dourado, 25 de Abril, ele foi ver. Não, e acompanhava, ia muito, mais nessa achas- fase achas não que, tanto, mas ia com o pai independentemente do Rome muitas vezes, aí ia Independentemente de atrás do tudo que Gondomar. tenha passado por trás, que não interessa, nem a nós nos interessa, nem é isso que estamos aqui a falar, fica essa mancha de porque aquela equipa era fantástica e aquela mancha acabaram por subir e com todo o mérito. O Dragões Jandinenses também tinha uma grande equipa. Tinha, sim. E aliás, uma luta até ao foram fim. duelos fantásticos num campeonato tremendo, em que o Gondomar, a meio da época, tinha ali algumas dificuldades físicas de alguns jogadores, o que é normal, mas sentes que ficou um bocadinho essa mancha. A festa acabou por se fazer, mas Eu não fico muito não, estou com a dizer isto essa... porque havia uma pessoa muito importante no clube que naquele dia estava detido e portanto que é o Sr. Oliveira. Sim, isso foi, eu lembro que foi uma noite difícil era uma porque pessoa ele que não merecia. Claro, isso foi porque ele foi detido na noite de 24, salvo De erro. sexta passada e o jogo foi domingo. Não, na semana anterior. Não, o apito dourado foi numa quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Sim, mas sim, até foi depois do nosso jogo em Irmesindo. Exatamente. Nós fomos ganhar Irmesindo 2-0 Exatamente. e depois nessa terça ou Terça ou quarta-feira é. Exatamente. Não, o que eu quero dizer é que foi na véspera do jogo é que ele foi ouvido, ou seja, sábado a detenção, ou seja, a decisão que ele iria ficar detido, eu lembro-me que foi para aí às 5 da manhã, o que de sábado para domingo. Exatamente. Foi. E eu lembro, na altura havia aquela. Eu quase não dormi nada nesse jogo, nesse sábado para domingo, nesse jogo do Sandinenses, porque estávamos naquela ansiedade de saber o que é que ia ser, o que é que ia, a ver a televisão, a tentar acompanhar. O que estava a passar. Lembro-me, não dormi praticamente nada, ou seja, e foi nesse dia 25 que é o de Abril, que é o jogo Gondomar Sandinenses, que nunca aquele estádio vai estar como esteve naquele. Não tem hipótese, não tem hipótese. Aquilo não havia espaço para mais ninguém, aquilo estava impossível. Tem fotografias desse, e a memória, a memória é fantástica. Não há hipótese, não há hipótese. E nesse dia foi quando ele foi detido, ou seja, detido, neste caso a decisão de o manter em prisão preventiva. Mas eu não fico, lá está, a pessoa, o presidente não estava connosco depois no resto do campeonato, porque esse não é o último jogo, toda a gente pensa, e é um jogo importante, mas o jogo da subida depois foi com o Pedras Rubras. Sim. Mas esse é um jogo decisivo, e ele não estava, mas não ficou, ou seja, eu não vejo que nós não tenhamos subido. Aliás, o Gondomar ainda vai a Valdevez e depois Sim, poderia ser em Valdevez a festa e fica 0-0. 1-0, perde um ressalto. Eles me fizeram foi o Roma, capaz. um miúdo baixinho. Sim, exatamente. Marcou um gol. Exatamente, Sim. já me lembro. Pronto, podia ser aí a festa, Exatamente. foi muita gente. O Gondomar na altura ainda levava muita gente. Sim, a partir sim. dessa altura, aquilo foi, acho que foi quase Sim. a descer. E agora acho que as bancadas. Aliás, estão tem um bocado memórias despidas. fantásticas de idas a Viana do Castelo, idas a Braga, 1º de Maio, com muitos adeptos do E o Gondomar. Gondomar levava muito. Ao Rego, um jogo para a taça, com o Rego, tive um acidente nesse dia. Ganhámos 3-1 nesse jogo. Sim, Era o exato. Gianni que jogava na altura. Exatamente, e aquele lateral Gianni. direito, não era Paulinho, Pedro Miguel. O Pedro Miguel, teve sim, outro o Pedro craque. Miguel. Isto leva-me aqui a uma Passou coisa. tanta gente. Era ali. isso que eu te Tanta disse. Tenho gente. aqui uma pergunta do nosso amigo Aleiras. Deixa eu ver se eu consigo recuperá-la aqui. Eu acho que vai faltar aqui gente, mas ele pergunta, deixa-me cá ver onde é que está. Qual foi o jogador que mais te marcou? Ele dá aqui alguns exemplos. Eu quase que aposto que não é nenhum destes que ele falou. O que é que ele tenta? Vamos lá Quais ver. são as hipóteses? Portanto, o Fernando Aguiar, o Robocop, o Zequinha, o Petit, o Evandro Brandão ou o Luís Neves? Qual foi o maior craque com que jogaste? Não. Eu Primeiro eu não joguei com o Evandro Brandão, primeiro. Sim. Depois, não, em termos de qualidade. Não achas que havia lá um rapaz que se tivesse aparecido no futebol com 20 anos, no futebol mais profissional, digamos assim, e apareceu no Gondomar já vindo em festa um bocadinho mais entradote, que tinha chegado à primeira divisão? Quem? O Sozé.
Se calhar, o Sousa tinha uma qualidade técnica muito boa. Qualidade de passe acima da média. Tinha. Remate, era Não, mas eu para mim, e não é por ser pronto, amigo dele, mas eu fiquei sempre, porque gostava da maneira dele jogar, da facilidade também que tinha, a qualidade de passe e depois a carreira que tinha conseguido ter, que foi o Hélder Sousa. O Hélder Sousa Foi era a minha aposta. Antes não quis antecipar, mas era a minha aposta. Não, eu já gostava de o ver jogar, na altura joguei contra ele no Braga B e notava-se ali, quando eu vejo a contratação, este ano vamos mesmo apostar, e depois chegaram outros, claro que sim, mas jogámos, era muito bom jogador, e depois quando ele ainda vai para uma Liga dos Campeões aos 34 anos, lá está, ele aqui de certeza que não teria a oportunidade porque no nosso país passa-se os 30 anos, é muito complicado, por isso fiquei muito feliz por ele, mas não estou a ver. Partilhaste o balneário com alguns monstros sagrados, pelo menos alguns. O Robocop é um deles, o Fernando Aguiar é um deles. Sim, o Diniz também. O Diniz, que é fundamental na subida. O Diniz faz uma época fantástica. Na altura jogávamos entre três centrais, eu era o central sobre a esquerda, o Guedes esse livro. que era baixinho, mas o Guedes lia o jogo de uma forma fantástica. Ou seja, eu e o Diniz de um lado e ele por trás de nós, a gente sabia que tinha as costas guardadas daquilo. Miguel Vaz, o Hélder, o Amorim, depois o Wesley, o Nuno Sousa. Tínhamos ali uma equipa muito boa. E e depois chegou o Robocop no ano depois a seguir, veio do Penafiel. Que o Nuno André, o Nuno, que é o grande guarda-redes do Gondomar, sugere o Bobó. O Bobó, mas foi também outro programa, só que o Bobó. O Bobó gostava era de nos agarrar assim a cabeça, eu vou deixar só cair, e deixava assim, dava-lhe aquela cabeçada, sabes? Mas era cada tal lado, mas era uma figura, mas foi um ano difícil esse com o Bobó. Porque ele foi quando descemos, foi nesse ano que descemos a segunda, que ele acaba até o ano como treinador-jogador. Mas já não havia, nesse ano já não havia nada a fazer e acabámos mesmo por descer. Mas também foi uma figura. Passaram por ali muitas figuras que. De repente, e o Robocop também era. O Robocop, lá está, tecnicamente não era evoluído, a gente sabia mas ele também fez pelo menos uma época muito boa muito boa, que conseguia. Eu lembro num jogo na Maia a chover torrencialmente, que nós fomos lá ganhar e ele resolveu o jogo sozinho, à custa da força dele e de levar em transporte a bola. Falar em jogo na Maia, te lembras da estreia do teu irmão na Maia? É um dos. Eu no banco, e eu vinha de uma lesão com o Henrique Nunes e o meu irmão titular. Foi fantástico também. E ele ainda teve depois no Estrela da Amadora, também ainda jogou. Ele ainda fez os joguitos nesse ano com o Henrique Nunes, que foi outra coisa que aconteceu. Já agora que falaste no meu irmão, eu também vou meter esta à chega, que foi ele no início do ano seguinte lesiona-se, tem uma lesão nos ligamentos do joelho. Sim, tem. E ele chega ao fim dessa época ainda sem estar a 100%, ou seja, não estava recuperado a 100%, e é dispensado mesmo assim, ou seja, sem ter a recuperação terminada, foi dispensado e depois teve que terminar a recuperação do próprio bolso. Isto também foi uma coisa na altura que não caiu bem, porque foi não sei se te lembras do César Peixoto no Porto, que teve uma lesão parecida e acabava o contrato, o Porto renova com ele, recupera e depois então pronto, e também foi nessa altura também isso aconteceu, mas foi engraçado partilhar o balneário com o miúdo, menos esse ano todo do Henrique Nunes, e depois o outro já foi mais difícil, mas esse foi, ele fez uns joguitos na segunda liga, também se pode gabar disso. E ganhámos esse jogo. Ganhámos. No Estrela não, mas ali ganhámos. No jogo contou. E foi o José, se não me engano, foi o José que marcou. Mário. Portanto, estamos mesmo a terminar. Só já tínhamos falado no início do Liberador, mas no meio dessa mistura de sentimentos que termina, surge o Liberadouro. Foi, lá está. Eu depois... Pensaste, tipo, fico por aqui, já tenho 30 e... ia fazer 34. 33, 34. Não, porque lá está, como eu te disse, eu nessa última época de Gondomar, eu jogo a primeira parte da época, a primeira volta eu jogo a toda. E sentia-me bem. Depois veio um jogador emprestado do Guimarães e pronto, e tinha que jogar. Mesmo
mesmo não tendo, na minha opinião e na opinião de toda a gente, não tendo valor para isso, mas que vinha, ou seja, eu a segunda volta não a faço. Mas senti-me bem, e eu sempre disse que enquanto me sentisse com forças e sentisse que nunca me iria andar a arrastar lá dentro, não, porque também teria uma imagem a preservar e também não fazia parte da minha forma de ser. Mas já a meio de junho, ou seja, muitos plantéis já fechados, andei à procura, ainda surgiu na altura uma possibilidade de ir para o Boa Vista, tinha falei lá com algumas pessoas quando estava na segunda B, mas também depois a nível pessoal convinha mais treinar ao fim do dia, e apareceu o Oliveira de Douro, tinha lá amigos que me levaram para lá, propuseram, pronto, e fui, e toda a gente me falava bem do Oliveira de Douro, e no Oliveira de Douro tive 2 anos, os primeiros 2 anos que foi complicado, porque o clube foi na altura que saiu o João Pinto presidente, e aquilo passou ali por até que entrou este presidente, pronto, e endireitou e muito as coisas. Mas lá está, se vires, eu tive 5 anos como jogador no Oliveira de Douro e acabou, e tiveram a conversa que eu disse que não tiveram no Gondomar, e no Oliveira de Douro só estive 5 anos. Tiveram, convidaram-me, disseram-me que o treinador quer que tu fiques com ele, mas parado junto, queremos que fiques aqui, se não quiseres ficar adjunto, ficas a coordenador da formação, nós queremos é que fiques aqui. Aproveitar a tua experiência e o teu valor. O teu comportamento que tiveste, a tua postura, tudo que tiveste, acho que devemos premiar um bocado isso. Foi o próprio presidente que teve essa conversa comigo. Por isso estás a ver um bocado a diferença de tratamento que eu tive. E de forma de estar, não é? E acabei por estar lá 8 anos no clube. E agora o Gondomar? Se um dia o Gondomar chamar, como é que vai ser? Não sei, depois vê-se. Eu acho que é sempre aquele... Depende de quem chamar. Também, claro que sim, e da maneira como chamar, da maneira como chamar, essencialmente, porque é como estávamos a dizer há bocado, o clube fica e as pessoas passam, por isso, sem problemas, e é sempre aquele clube onde eu passei praticamente metade da minha vida, não é? Tens uma fotografia tua no Facebook muito interessante, e nós também somos pais e, portanto, partilhamos esse sentimento especial com a tua filha ao colo. Gostavas de ter entrado uma última vez com os teus filhos ao colo no estádio de São Miguel? Claro que sim, sabes que eu tenho... Se calhar também com o teu pai. O meu pai, lá está, há bocado falámos dos pais, o meu pai acompanhou a minha carreira toda, de uma forma mais silenciosa, se calhar gostava, porque depois, neste final, na parte do Gondomar, se calhar, se-lhe também fazer algum barulho, mas também não se silenciosa... mesmo nos jogos, que eu acompanhei muitos anos ao lado dele, e de uma maneira sempre, e era o meu maior crítico, ou seja, para ele nunca jogava bem, era porque podia até fazer um grande jogo, mas tinha um lance qualquer que a bola saiu 5 metros ao lado, e ele já disse, mas foi aquele lance, estás a brincar comigo, mas foi alguém que acompanhou a minha carreira toda, como jogador ali, como jogador no Oliveira de Douro, como treinador no Oliveira de Douro, todos os jogos ele estava lá presente, isso foi sempre o meu maior adepto. E lá está, falaste disso de entrar com os meus filhos, e eu fiz isso pois, no Oliveira de Douro, no meu último jogo, só tinha 2 na altura, agora não tinha braços para todos, tinha que ser 4. Precisavas de ajuda, não? Mas foi, e essa fotografia por acaso ficou-me, ainda bem que a tiraram, porque é uma coisa que eu guardo, uma recordação fantástica do meu último jogo como jogador. E um título importante, guardas também no teu currículo, no Oliveira de Douro, não é? A Taça Brali na altura, a Taça Brali. Lá está, eu costumo dizer que também fiquei na história do clube. Primeiro porque quando entrei acho que o clube estava bem pior do que aquilo quando saí, seja como jogador, seja depois como coordenador da formação, e fiquei como jogador, fui eu que levantei a Taça Brali aqui em Rio Tinto, e fui, há coisas que... No jogo da inauguração do novo estádio, o treinador era eu contra o Porto. Ou seja, isso há coisas que eu me orgulho e pronto, e deram uma oportunidade também. O Marega ainda era fácil de marcar, não é? Na altura. O Marega foi um tiro de chacota porque eu sozinho lá e o estádio todo a rir-se. E um jogador meu que trocou de camisola com ele, e os outros, em vez de louvar aquilo, não, foi quase do Marega, mas quem é que quer? Agora se calhar engolem um bocadinho, e o outro é que se ri que tem a camisola lá em casa. Nós estamos mesmo a terminar. Aqui quero mandar um beijinho especial a uma pessoa. Eu ia te pedir para seres tu a falar. A uma pessoa que muito aturou e deve aturar, que eu conheço aqui a peça que está aqui connosco. Também via muitos jogos. Exatamente.
que é a Fátima. Fátima, parabéns pela mulher que és, parabéns aqui pelo homem que tens e trata bem dele, sabes que eu estou atento, não é? Um beijinho grande para ti e para os teus filhos todos. E são também os desejos do programa. Estamos a terminar, deixo só aqui um pequeno recado que eu sei que vais transmitir ao teu pai, eu não sei quem é, mas é o Sr. António Campos, que pede para dar um abraço ao teu pai, pelos vistos é o Sr. Raio, que jogou com ele no Passos Ferreira, se não me engano, pelo menos. Sim. Não, O Longínquo. peço desculpa, jogou no Gondomar no ano entre 72 e 75. Sr. António Campos, também para ele, o nosso espectador. Um abraço, tínhamos muito hoje devemos ter batido todos os recordes em termos de comentários. Tens lá as tuas fãs mais novas, estão lá em casa a dizer pai, chamar pai. por ti, podes dizer adeus. E por hoje estamos terminados. Rómulo, isto dava para mais 2 programas. Estas histórias todas, com certeza não falámos de muitos treinadores, com certeza também não falámos de muitos colegas teus. Normal. Falámos daqueles que nós achamos, que tu achaste e que nós nos lembramos. Foram muitos, E realmente foram muitos, em quase 400 jogos, como já fizemos referência. E se me esqueci de alguém também peço desculpa, mas que foi tanta gente por ali passou e de certeza que há sempre alguém que fica Podíamos esquecido. fazer outro programa a falar sobre os flops de Gondomar, também tínhamos um Claro que sim. Só mesmo para terminar, lembras-te de um jovem que agora é treinador e amigo também, e mando já um abraço, que chegou lá com um quispo que era maior do que ele, vindo de França. Paulo Gomes? O Paulo Gomes, eu também podia estar aqui a falar. Ele chega lá com 18 anos ao Gondomar e parecia o rei daquilo tudo. Vinha do Paris Saint-Germain, assinou o Boa Vista e veio emprestado para ali. Ele vinha com o peito, ele é pequenino, assim, caralho. Chega lá no primeiro treino, faz um chapéu, isola-se, uma picada mesmo, mas com uma classe. E não, miúdo. Mas ele, aquela arrogância, sabes? Positivo. Acabava por ser um miúdo e a maneira como ele se encaixou ali, mas uma figura também. No outro plantel também tinha outro craque, era o Tony, mas lá está. Estamos a São falar de tantos. craques. São Nunca tantos. mais aqui saímos. Rómulo, foi um enorme prazer ter estado aqui. Esperamos também continuar contigo como nosso espectador. Aqui fala-se de futebol, tentamos falar do futebol positivo, o futebol sem filtros, que tentamos. Mário, muito obrigado. Foi um gosto. Paciência, que estes 10 minutos extra que tivemos foram perfeitamente justificados e, portanto, para a semana cá estaremos à hora do costume. Até para a semana.